Kagiri era um solitário feio e patético, nascido com uma habilidade tão poderosa que ele poderia facilmente derrotar Goku sozinho, até que um dia ele é transferido para outro mundo, onde ele protege uma garota apenas para conseguir ter relações. No entanto, antes de tudo isso, um jovem garoto caminha por uma base militar onde corpos caem por toda parte, mas ele não parece se importar. Ele é a causa de todo o caos. Seu foco principal é encontrar uma mulher chamada Asaka. Após algum tempo, ele a avista sendo mantida sob a mira de uma arma por uma pessoa desconhecida. Asaka fica chocada ao vê-lo, surpresa por ele ter conseguido entrar na base. O indivíduo que a mantém refém ameaça machucá-la se o garoto, chamado Yagiri, se aproximar. Mas Yagiri simplesmente encara o homem e então de repente o captor de Asaka cai morto. Asaka está confusa e não entende como Yagiri conseguiu fazer isso, mas ela se sente aliviada por estar segura. Yagiri está apenas feliz por tê-la encontrado. Mais tarde, Yagiri acorda, não por Asaka, mas por outra garota que o sacode para despertá-lo. O nome dela é Danara. Quando ele pergunta o que há de errado, ela fica impressionada por ele ter conseguido dormir durante um grande incidente. Olhando ao redor, há corpos mortos no ônibus, e Danara não tem ideia do que fazer em seguida. Quando eles saem, notam uma cauda estranha se movendo. Yagiri casualmente joga um microfone em uma das criaturas que atacou seu colega de classe. Essa ação atinge um Wyvern, e ele reage de uma forma estranha, avançando contra eles. Danara pensa que estão condenados porque a criatura é muito poderosa, e eles não podem lutar contra ela. Desesperada, Danara se aproxima de Yagiri, o que o faz se importar o suficiente para agir. Yagiri fala calmamente, e o Wyvern cai morto. Danara está perplexa e não tem ideia de como ele fez isso. Depois Yagiri tira um videogame para ajudá-la a se acalmar, mas ela fica frustrada, dizendo que não é hora de jogar. Ela pergunta se ele não quer sair do ônibus, mas Yagiri não está com pressa, incerto se é seguro lá fora. Embora Danara entenda, ela o incita a levar a situação mais a sério. Yagiri concorda e pede que ela explique o que aconteceu. Danara lhe diz que eles estavam em uma excursão normal, andando de ônibus, quando entraram em um túnel e saíram em um prado ensolarado. A princípio, foi uma surpresa agradável, mas confusa. Então, uma mulher chamada Seon embarcou no ônibus, apresentando-se como uma sábia. Ela parecia amigável a princípio, mas quando o professor perguntou o que estava acontecendo, Seon o matou explodindo sua cabeça. Seon explicou que os havia convocado para este mundo porque precisava de novos sábios, os governantes desta terra. Ela disse que eles tinham um mês para se tornarem sábios, ou morreriam. Seon deu à maioria dos alunos uma habilidade especial chamada Dom. Instalou um sistema chamado Canção de Batalha em seus corpos, que incluía uma janela de status. No entanto, Danara não recebeu um desses dons. Então ela não tinha ideia de como era a janela de status. Quando ela perguntou sobre isso, Seon a dispensou, dizendo que algumas pessoas simplesmente não são adequadas para poderes mágicos. Sem um dom, Danara está condenada a ser nada mais do que uma pessoa comum. Ou pior, gado neste mundo. Depois disso, Sion anunciou que um dragão logo os atacaria, e os alunos deveriam tentar não morrer durante a missão. A amiga de Danara olhou para a tela que tinha informações sobre o dragão e todos ficaram assustados com o que estava por vir. Um dos alunos então sugeriu que a turma deveria trabalhar em conjunto e descobrir quais eram seus poderes para que pudessem elaborar um plano. Eles anotaram suas habilidades e elaboraram uma estratégia. No entanto, Danara, que não tinha nenhum poder, não pôde participar do plano. Havia outros 3 na turma sem poderes também, incluindo um garoto chamado Shinazaki e outro chamado Kiryu. Kagiri também era um deles, embora tenha passado o tempo todo dormindo e não tenha notado nada do que estava acontecendo. Enquanto os alunos com dons terminavam de escrever seus planos, eles decidiram deixar os mais fracos para trás. Shinazaki pediu aos alunos mais fortes que os protegessem, mas o líder do grupo dos dotados disse que seria um fardo proteger aqueles sem poderes. A turma concordou, decidindo usar os alunos sem poder como isca em sua luta contra o dragão. Para piorar as coisas, uma aluna usou seus poderes para lançar um feitiço que tornava os alunos sem poder mais atraentes, aumentando suas chances de serem alvos do dragão. Isso foi fácil. Os alunos dotados então deixaram o ônibus, deixando Danara e os outros para se virarem sozinhos. Danara tentou acordar Yogiri novamente, mas mesmo com o dragão já tendo chegado e atacando, ele continuava dormindo. Eventualmente, ele acordou e percebeu o perigo em que estavam. Em vez de entrar em pânico, ele se perguntou como carregaria seu videogame neste mundo onde não havia tomadas. Ele pensou que havia apenas um dragão na área, então imaginou que seria seguro sair agora que a criatura estava morta. Yagiri não parece muito preocupado, embora Danara esteja em modo de pânico total. Antes de partirem, Danara pergunta a Yagiri, com hesitação, se ele havia feito algo ao dragão antes, pois ela ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Yagiri responde casualmente, dizendo que ele simplesmente mandou o dragão morrer. Danara acha isso difícil de acreditar, dado o quão inacreditável soa, mas ela não insiste mais. Apesar de suas dúvidas persistentes, Yagiri sai do ônibus com uma postura calma. Enquanto avaliam a situação, eles notam 3 lugares potenciais para onde poderiam ir: uma colina próxima, uma cidade ao longe ou uma floresta densa. No entanto, percebem que entrar em uma floresta desconhecida sem preparo poderia ser perigoso, então hesitam antes de tomar uma decisão.
Assim que estão prestes a discutir seus próximos passos, Danara avista algo voando em direção a eles à distância. Alarmada, ela aponta para Yagiri, que se pergunta se é outro dragão. À medida que as figuras se aproximam, no entanto, eles percebem que não é um dragão, mas sim 3 de seus colegas de classe, Higashida, Fukuhara e Hanekawa. Danara fica surpresa ao vê-los, especialmente depois que a haviam abandonado, junto com os outros alunos sem dons. Yagiri, por outro lado, permanece inabalável e pergunta sem rodeio se deveria matá-los para evitar problemas. Danara o impede rapidamente, insistindo que eles deveriam pelo menos ouvi-los primeiro antes de recorrer a qualquer violência. No entanto, Yagiri a lembra que esses colegas haviam deixado os alunos sem dons para morrer antes, o que não os torna exatamente boas pessoas. Danara, embora ainda desconfortável com a ideia de matar alguém, admite que Yagiri pode ter razão. Apesar disso, ela espera que possam evitar a violência, se possível. Enquanto os colegas aterrissam, ficam chocados ao ver o cadáver do dragão por perto e percebem que Danara, a quem planejavam deixar para trás, ainda está viva. Fica claro pela conversa deles que tinham intenções sinistras em relação a ela. Eles admitem abertamente, sem hesitação, que o plano era transformá-la em zumbi e fazer coisas indizíveis com ela. Revelam tudo isso na frente de Danara, deixando claro que nunca tiveram a intenção de ajudá-la desde o início. Neste ponto, Danara começa a entender que Yagiri pode ter tido razão o tempo todo. Esses colegas não são boas pessoas, e seus planos para ela eram cruéis e perversos. Sua resistência em matá-los começa a enfraquecer à medida que ela percebe o quão perigosos eles são. Higashida, um dos colegas, avança e demonstra seu poder lançando uma enorme bola de fogo. A bola de fogo é tão forte que não apenas derrete o ônibus, mas também explode na montanha atrás deles, deixando um buraco gigante. Ele declara arrogantemente que neste mundo pode fazer o que quiser, e a primeira coisa em sua lista é machucar Danara. Os outros 2 colegas, Fukuhara e Hanakawa, também estavam esperando por uma oportunidade para prejudicá-la. Danara está paralisada de medo, oprimida pelo pensamento do que eles poderiam fazer com ela. Mas Yagiri, tão calmo como sempre, diz a ela para relaxar e a assegura de que ele cuidará da situação. Ele olha para Higashida e, sem hesitação, diz a ele para morrer. Os outros riem, pensando que Yagiri está apenas dizendo algo ridículo, mas o riso deles rapidamente desaparece quando Higashida de repente desaba no chão, sem vida. Fukuhara e Hanekawa ficam em choque, incapazes de compreender o que acabou de acontecer. Danara também está atordoada, lutando para entender como as palavras simples de Yagiri tiveram um efeito tão devastador. Yagiri explica a eles que ele disse a Higashida para morrer, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando Fukuhara tenta se mover em direção ao seu camarada caído, Yagiri o avisa para não se mexer. Fukuhara, ignorando o aviso, se move de qualquer forma, e Yagiri também lhe diz para morrer. Assim como Higashida, Fukuhara desaba, morto antes mesmo de tocar o chão. Agora apenas Hanakawa permanece, tremendo de medo. Yagiri volta sua atenção para Hanakawa e calmamente lhe diz que, se ele se mover, terá o mesmo destino que os outros. Yagiri então começa a explicar seu poder com mais detalhes. Ele diz a Hanakawa que sua habilidade permite que ele mate qualquer um instantaneamente. Apenas pensando nisso, se ele decidir que alguém deve morrer, essa pessoa morrerá, sem exceções. Hanakawa, horrorizado com essa revelação, mal consegue processar o que está ouvindo. Ele tenta argumentar que o poder de Yagiri é muito injusto, poderoso demais para qualquer um ter. Mas Yagiri permanece indiferente, não vendo necessidade de se justificar. Para demonstrar ainda mais sua habilidade, Yagiri instrui Hanakawa a verificar os corpos de seus camaradas caídos. Hanakawa, usando seus poderes de cura, tenta reviver Higashida e Fukuhara, mas suas habilidades não têm efeito. Não importa quão fortes sejam seus poderes de cura, eles não podem trazer os mortos de volta. Hanakawa começa a entrar em pânico percebendo que não há como reverter o que Yagiri fez. Frustrado, ele acusa Yagiri de ter ido longe demais, mas Yagiri calmamente aponta que estava apenas defendendo Danara de suas intenções malignas. Eles vieram aqui para machucá-la, e ele não ia permitir que isso acontecesse. Yagiri explica ainda que seu poder não só permite que ele mate instantaneamente, mas também pode sentir quando alguém tem a intenção de prejudicá-lo. Isso significa que, se alguém sequer pensar em tentar matá-lo, ele pode detectar essa intenção e agir antes que possam fazer qualquer coisa. Combinar ambas as habilidades torna Yagiri praticamente intocável. Hanakawa, percebendo a total desesperança de sua situação, desaba em lágrimas. Ele sabe agora que não há como vencer Yagiri, não importa o quanto ele tente. Desesperado para se salvar, Hanakawa tenta explicar que esta não é a primeira vez que foram convocados para este mundo. Ele revela que, há algum tempo, ele e um grupo de colegas foram chamados por magos do reino para derrotar o Lorde Demônio. Eles passaram cerca de 1 ano neste mundo lutando batalhas e vivendo aventuras. Depois de finalmente derrotar o Lorde Demônio, foram devolvidos à Terra. No entanto, quando chegaram em casa, descobriram que apenas algumas horas haviam se passado desde que foram convocados. Ninguém sequer notou que eles haviam sumido. Yagiri, ao ouvir isso, percebe que pode haver uma maneira de eles retornarem à Terra. No entanto, ele ainda vê Hanakawa como uma ameaça e levanta a mão, preparando-se para matá-lo e evitar problemas futuros. Hanakawa, em um último esforço para se salvar,
Tira um item raro, uma coleira de escravo. Esta coleira força o usuário a obedecer aos comandos da primeira pessoa que vê. Hanakawa coloca a coleira, tornando-se escravo de Danara, esperando que isso lhe renda alguma misericórdia. No entanto, Danara também não quer lidar com Hanakawa, então ela rapidamente passa o controle para Yagiri. Agora ligado à vontade de Yagiri, Hanakawa não tem escolha a não ser seguir seus comandos. Yagiri decide não matá-lo imediatamente, mas o ordena a ir para a perigosa floresta próxima, cheia de feras mágicas, e esperar. Ele também instrui Hanakawa a deixar para trás todos os itens valiosos que havia coletado em suas aventuras anteriores. Hanakawa, agora sob a influência da coleira, é forçado a largar tudo e seguir as ordens de Yagiri. Enquanto Hanakawa se afasta, Danara se pergunta se Yagiri não estaria indo longe demais ao pegar todos os seus pertences e deixá-lo em uma floresta tão mortal. No entanto, Yagiri argumenta que Hanakawa não é amigo deles e poderia traí-los a qualquer momento. É melhor mantê-lo fora do caminho por enquanto. Danara, ainda um tanto incerta, aceita seu raciocínio. Danara então pergunta por que Yagiri está ficando com ela, especialmente porque ela poderia traí-lo em algum momento. Yagiri, surpreendentemente despreocupado, responde que se acontecer, aconteceu. Ele escolheu confiar nela e está bem com isso. Danara cora com suas palavras, sentindo uma mistura de constrangimento e surpresa. Ela então pergunta por que ele está se esforçando tanto para protegê-la, mesmo que mal se conheçam. Yagiri não tem uma resposta clara, embora ele brinque que pode ser por causa de sua aparência. Danara, agora completamente constrangida, o acusa de se importar apenas com seu corpo, o que a deixa ainda mais envergonhada. Enquanto isso, em outra parte do mundo, Seon está deitada na cama, sentindo-se bastante satisfeita consigo mesma. Alguém chamado Yuichi entra na sala para lhe dar um relatório sobre os alunos que ela convocou. Ele a informa que eles completaram com sucesso sua primeira missão, mas há 4 baixas. Seon assume que as fatalidades foram dos alunos que não receberam dons, mas Yuichi a corrige, dizendo que 2 dos mortos eram, na verdade, alunos de Rank S com dons poderosos. Essa notícia surpreende Seon, pois ela não esperava que alguém desse nível morresse. No entanto, ela não está muito preocupada e diz a Yuichi para lidar com a situação como ele achar melhor. Yagiri e Danara finalmente chegam aos portões da cidade após várias horas de caminhada. Ao se aproximarem, notam que os guardas estão no processo de fechar os portões para a noite. Yagiri esperava isso, já que estava ficando tarde, então eles se apressam, tentando chamar a atenção dos guardas antes que ficassem trancados do lado de fora. Danara, ansiosa para resolver a situação, avança e fala com um dos guardas, mas eles não parecem entender uma palavra do que ela diz. Frustrados, mas ainda calmos, eles são escoltados para dentro e convidados a esperar sob uma tenda enquanto os guardas vão buscar alguém que possa se comunicar com eles. Após alguns momentos, um homem chamado Masahiko chega, parecendo irritado por ainda estar sendo incomodado tão tarde. Para o alívio de Danara, Masahiko fala japonês fluentemente e já parece ter uma ideia do que está acontecendo. Ele explica que o resto de seus colegas de classe havia passado pela cidade mais cedo naquele dia, e ele já havia lidado com eles. Normalmente ele cobraria um pedágio para deixá-los entrar na cidade, mas recebeu instruções claras de Saion para não atrapalhar nenhum dos candidatos a sábio, então não os cobrará esta noite. Curioso sobre a menção de outros candidatos a sábio, Yagiri pergunta a Masahiko para onde eles haviam ido. Lembrando que eles estavam indo para a capital, Yagiri pergunta sobre a direção. No entanto, embora Masahiko não tenha permissão para atrapalhá-los, não há incentivo para ele ajudá-los. Sentindo que não obteriam muito mais informações, Yagiri se prepara para partir. Ao passarem, Masahiko olha demoradamente para Danara e de forma grosseira oferece-lhe uma estadia em sua mansão pela noite, insinuando intenções muito menos honrosas. Danara, horrorizada, agarra a mão de Yagiri e rapidamente o arrasta para longe, com o rosto pálido de medo. Ela pode não ter gostado do sujeito, mas o que realmente a assustou foi o pensamento de que Yagiri poderia matá-lo pelo que ele disse. Yagiri, intrigado, se pergunta por que ela pensaria que ele é o tipo de pessoa para fazer algo assim, embora, considerando que ele matou seus colegas por apenas se moverem, ele percebe que não é tão descabido. Para aliviar a tensão, Danara muda de assunto, apontando como a cidade parece incrível. Ela está especialmente fascinada pela presença de pessoas fera vagando pelas ruas. Enquanto caminham, são abordados por uma garota gato de aparência amigável chamada Mairu. Ela percebe imediatamente que eles são novos na cidade e oferece sua assistência, perguntando se precisam de ajuda com algo. Yagiri, naturalmente desconfiado, pergunta o que ela ganharia ao ajudá-los. Mairu não hesita em revelar suas intenções. Ela quer se dar bem com todos os garotos candidatos a sábio porque todos estão em má situação e morrendo de sede. Ela admite que seu plano é se aproximar de um dos candidatos bem-sucedidos e desfrutar de uma vida fácil. Danara, embora não concorde totalmente com a lógica de Mairu, aprecia sua honestidade. Mairu assegurou a Danara que ela não tem nada com que se preocupar, prometendo não tentar seduzir ninguém que já tenha namorada. Ela está bem ciente de quão perigosas garotas ciumentas podem ser. Com isso resolvido, Danara, ainda querendo explorar a cidade antes do anoitecer, concorda em deixar Mairu guiá-los. Yagiri permanece cauteloso, mas pensa que não há mal em ver a cidade com um guia. Afinal, o que de pior poderia acontecer não é como se fosse uma armadilha, mas era uma armadilha. Depois de passar a noite fazendo compras e apreciando as vistas, eles se veem cercados por um grupo de bandidos.
Os ladrões exigem dinheiro, mas está claro que não estão apenas atrás de ouro. Eles têm seus olhos nos candidatos a sábios sem talento, como Yagiri e Danara. Os ladrões revelam que estão fartos de todo o caos causado pelos candidatos dotados, que regularmente causam destruição com seus poderes, deixando os fracos para sofrer. Frustrados e incapazes de lutar diretamente contra os candidatos poderosos, eles descarregam sua raiva nos mais fracos. Yagiri, tentando evitar a escalada, oferece-se para apagá-los. Os ladrões, embora tentados pelo dinheiro, deixam claro que querem mais do que apenas ouro. Eles planejam matar Yagiri e depois aproveitar Danara. Agora totalmente ciente de suas intenções, Yagiri decide que não há como evitar o que está por vir. Danara, sentindo o perigo, implora a Mairo-Yu para cancelar o ataque, avisando que alguém definitivamente morrerá se continuarem. Mairo-Yu, confiante em seu plano, ignora o aviso. Ela não consegue acreditar que alguém sem um dom como Yagiri pudesse representar qualquer ameaça real. Sem outra escolha, Yagiri faz seu movimento. Ele começa eliminando os 5 bandidos que estavam diretamente atrás dele. Eles caem no chão, mortos sem um som. Os ladrões restantes olham com horror ao perceberem que algo está muito errado. Yagiri então decide mostrar alguma contenção, bem, pelo menos o máximo que é capaz. Em vez de matar o próximo bandido de imediato, ele o mata pela metade, deixando o homem em estado vegetativo. Danara observa em choque, sabendo que Yagiri ainda estava se contendo, apesar dos resultados extremos. Mairo-Yu, agora percebendo que está em apuros, tenta implorar por sua vida. Ela inventa uma história triste sobre precisar de dinheiro para cuidar de seu irmão doente, mas Yagiri não se comove. Ele a lembra friamente que ela tentou vendê-los como escravos, então ela não é exatamente merecedora de um arco de redenção. Ele se vira para ela e para o último ladrão restante, diz a eles para morrerem e espera pelo inevitável. A princípio nada acontece e eles soltam um suspiro de aliviado, pensando que foram poupados. No entanto, assim que começam a fugir, a sentença de morte se manifesta. Mairo-Yu cai morta, seguida rapidamente pelo último ladrão. Danara, atordoada com o desenrolar dos acontecimentos, vira-se para Yagiri e pergunta por que ele escolheu deixá-los ir. Yagiri, ainda calmo, simplesmente diz que não. Sua taxa de mortalidade é sempre de 100%. Apenas demorou um pouco mais para eles morrerem. Os dois ficam em silêncio por um momento, a dura realidade do poder de Yagiri se instalando. Quanto ao último sujeito, bem, ninguém realmente se importa com ele, apenas mais um NPC sem nome. Após a conclusão da batalha e a morte dos atacantes, Yagiri e Danara começam a sair da área. No entanto, antes que pudessem ir longe, os guardas da cidade os param. Os guardas receberam a notícia de um pedido altamente incomum de um grande número de caixões do agente funerário local, o que levantou suspeitas sobre os eventos recentes. Naturalmente, eles querem fazer algumas perguntas. Yagiri, tentando evitar mais problemas, tenta mentir para sair da situação. Ele afirma que encontrou os atacantes já mortos no... Infelizmente para ele, sua mentira não funciona. A capitã da guarda, Edelgard, não está convencida de forma alguma. Ela revela que tinha visto todo o incidente se desenrolar e observou os atacantes caírem mortos misteriosamente, bem antes de poderem atacar Danara. Frustrada, Danara não consegue acreditar que Edelgard e seus guardas os estão tratando como se fossem criminosos. Afinal, foram eles que foram atacados. Ela questiona Edelgard, perguntando por que, se ela estava observando o tempo todo, não interveio para ajudar quando era óbvio que estavam em perigo. Edelgard explica que os guardas estavam tentando rastrear os atacantes e descobrir quem era o chefe deles. O plano era deixar Yagiri e Danara serem sequestrados para que pudessem seguir os agressores até o líder. Edelgard também os informa que os guardas da cidade estão sob a proteção de um sábio, o que significa que quaisquer habilidades especiais que os candidatos a sábio pudessem ter não funcionariam neles. Ela os adverte para virem em silêncio se não quiserem causar problemas. No entanto, um dos subordinados de Edelgard usa uma habilidade de avaliação para verificar as capacidades de Yagiri e Danara. Para sua surpresa, nenhum deles parece ter quaisquer poderes relacionados a sábios. Isso intriga os guardas, pois não conseguem entender como Yagiri conseguiu derrotar os atacantes tão facilmente. Sem evidências ou uma explicação adequada, eles não têm motivos para prender Yagiri ou Danara. Relutantemente, Edelgard admite a derrota e lhes diz que estão livres para ir. Seu subordinado pede desculpas pelo comportamento de sua comandante, mas Yagiri não parece incomodado. Em vez disso, ele aproveita a oportunidade para perguntar se podem ser compensados com um lugar para ficar durante a noite. O guarda, sentindo-se culpado pelo mal-entendido, concorda e providencia para que fiquem em uma pousada de luxo. Ao chegarem à pousada, Danara fica completamente maravilhada com o ambiente luxuoso. Tudo, da decoração aos móveis, está além do que ela está acostumada. Enquanto caminham pelos corredores, Nagiri casualmente sugere que eles compartilhem um quarto. Seu tom despreocupado pega Danara de surpresa, e ela se sente envergonhada pela ideia. Sentindo-se um pouco constrangida, ela recusa. Yagiri, percebendo seu desconforto, então oferece reservar quartos bem próximos um do outro, ao que Danara concorda. Uma vez em seu quarto, Danara não consegue deixar de se maravilhar com o conforto e a elegância do espaço.
A cama é enorme e macia, e o quarto está repleto de detalhes luxuosos. Enquanto ela se deita na cama, sua mente volta à sugestão anterior de Yogiri sobre compartilhar um quarto. Ela se pergunta por que ele sequer sugeriria tal coisa. Será que ele estava pensando em algo impróprio? Mas novamente, Yagiri sempre esteve ao lado dela desde que chegaram a este mundo. Sem ele, ela provavelmente estaria morta ou escravizada a esta altura. Talvez haja mais na sugestão dele do que aparenta. Ela começa a questionar se ele tem sentimentos por ela, mas rapidamente se lembra de que Yagiri demonstrou mais interesse em seu corpo do que em suas emoções. De repente, seus pensamentos são interrompidos por um barulho estranho. Ela olha para cima e vê uma figura fantasmagórica flutuando sobre sua cama. A princípio ela fica aterrorizada, mas ao olhar mais de perto, percebe que o fantasma tem uma semelhança impressionante com sua irmã. Mas isso não faz sentido. Sua irmã ainda está viva. É quando a ficha cai. Este deve ser o espírito guardião da família deles, Moku. O espírito, no entanto, não perde tempo e deixa claro que não tem desejo de se associar com a irmã de Danara. Ela está aqui para ajudar Danara, pois sua situação se tornou bastante perigosa. Ainda confusa e um pouco irritada, Danara exige saber por que Moko não a ajudou antes, quando ela estava enfrentando situações sérias de vida ou morte. Onde estava Moko quando o dragão atacou? Ou quando ela quase foi vendida como escrava? 2 vezes. Moko, surpreendentemente honesta, admite que está absolutamente aterrorizada com Yagiri. Por mais poderoso que Yagiri seja, Moko teme que, se ela aparecesse na frente dele sem a devida preparação, ele poderia apagá-la da existência em um instante. Mesmo já sendo um espírito, a ideia de enfrentar a ira de Yagiri a assusta além da conta. Por causa disso, Moko pede a Danara que informe Yagiri sobre sua presença antes que ela se mostre a ele. Ela quer evitar ser vista como uma ameaça. Danara, ainda um pouco cética, concorda em contar a Yagiri sobre Moko no dia seguinte. Moko então revela que tem ajudado Danara nos bastidores já há algum tempo. Por exemplo, Moko foi responsável por impedir que a habilidade de canção de batalha do sábio fosse implantada em Danara durante o encontro anterior. Ao ouvir isso, Danara fica furiosa. Ela sente que as ações de Moko a colocaram em séria desvantagem neste mundo. Mas Moko defende sua decisão, explicando que ela presumiu que Danara não gostaria de uma habilidade aleatória e suspeita colocada à força em seu corpo. Embora a habilidade do sábio possa ter alguns benefícios, ela também dá ao sábio controle total sobre quem a aceita, tornando-a uma troca perigosa. O principal objetivo de Moko é garantir que Danara retorne à Terra em segurança para que possa herdar as técnicas de artes marciais de sua família. Embora Danara queira voltar para casa, ela sabe que atualmente está muito fraca e depende muito de Yagiri para sobreviver. Moko promete mudar isso. Como espírito, Moko tem acesso a séculos de conhecimento em artes marciais e ela planeja passar esse conhecimento para Danara. Naquela noite, em vez de dormir, Danara começa seu treinamento intenso com Moko. Na manhã seguinte, uma Danara cansada e dolorida encontra Yagiri lá embaixo, após sua longa noite de treinamento. Ela não dormiu um piscar, mas finge que está tudo bem. Ela pergunta a Yagiri se eles planejam se encontrar com os colegas em breve, algo que tem estado em sua mente. Yagiri responde que era exatamente sobre isso que ele queria falar com ela. Juntos eles se encontram com uma mulher chamada Celestina, que tem ajudado Yagiri a localizar seus colegas de classe. Celestina também tem reunido itens valiosos para eles, como ferramentas de tradução de idiomas e itens que ocultam seu status dos inimigos. Na verdade, ela até fez um carregador para o console de jogos de Yagiri. Celestina lhes entrega 2 bilhetes de trem para a capital, onde ela acredita que seus colegas de classe podem estar indo para treinar. Yagiri agradece por todo o seu trabalho duro. Ele então pergunta se ela pode investir o ouro que roubaram dos estudantes retornados, ao que ela concorda sem hesitação alguma. Com tudo em ordem, Yogiri e Danara embarcam no trem e continuam sua jornada. Enquanto no trem, Yogiri de repente sente perigo. Agindo rapidamente, ele empurra Danara para o chão, evitando por pouco um golpe que rasga o vagão do trem. Fica claro que uma batalha entre um sábio e um robô massivo, referido como agressor, está acontecendo nas proximidades. A luta é tão intensa que a paisagem circundante está sendo remodelada pela destruição. Danara, irritada com o perigo constante, pergunta se Yagiri pode simplesmente matar os combatentes e liberar o caminho. Mas Yagiri, embora letal, tem seu próprio conjunto de regras. Ele não matará alguém a menos que haja uma razão válida. Como a explosão não foi direcionada diretamente a eles, ele não vê motivo para matar os lutadores. No entanto, após observar o comportamento rude do sábio, Yogiri muda de ideia e decide matá-lo afinal. Enquanto isso, de volta com a sábia vampira, Edelgard relata o incidente envolvendo Yogiri e os atacantes mortos. Apesar de seus melhores esforços, eles ainda não conseguem descobrir como os homens morreram. Eles experimentam em um dos atacantes sobreviventes, chegando a regenerar sua habilidade especial conhecida como IA, mas ainda não tem respostas. A sábia vampira fica frustrada e tenta transformar o homem em vampiro para extrair mais informações, mas isso também falha. Assim que ela está prestes a continuar seus experimentos, alguém irrompe pela parede com uma espada na mão. De volta com Yagiri e Danara, a batalha entre o sábio e o agressor continua a se desenrolar nas proximidades. Yagiri percebe que, embora não sejam os alvos pretendidos, ainda é perigoso para eles permanecerem na área.
Danara mais uma vez pergunta se ele pode simplesmente matar os combatentes, mas Yagiri explica que tem regras a seguir. Ele não pode matar alguém simplesmente porque são inconvenientes. No entanto, como o sábio está agindo rudemente, Yagiri decide que matá-lo pode não ser uma ideia tão ruim, afinal. Em outro lugar, depois que o sábio é morto, o robô agressor, reconhecendo o perigo de lutar contra Yagiri, tenta sabiamente negociar a paz. O robô não tem nada de valor a oferecer a Yagiri, mas Danara recebe algo do encontro. Mais tarde naquele dia, a sábia vampira realiza uma reunião com sua subordinada para discutir o sábio morto encontrado perto dos trilhos do trem. Ela suspeita que Yogiri possa estar envolvido e começa a fazer planos para investigar mais a fundo. Antes que a reunião termine, ela ordena que sua subordinada prepare o exército zumbi para o próximo movimento. Após uma longa e perigosa jornada repleta de batalhas incessantes, Yagiri e Danara finalmente avistam a cidade de Hanabusa. Ela se ergue do horizonte como um farol futurista, com seus arranha-céus imponentes e luzes cintilantes, parecendo estranhamente uma metrópole japonesa moderna. O forte contraste entre a da aparência elegante e de alta tecnologia da cidade e as paisagens selvagens e indomadas pelas quais eles viajaram pega ambos de surpresa. Danara, como sempre, permanece alegre e cheia de energia, seu espírito aparentemente inabalável pelas milhas que percorreram. Por outro lado, Augiri está completamente exausto, lutando para manter o ritmo após sua longa jornada. Sua taxa de morte disparou, deixando para trás uma quase extinção de monstros da floresta e bandidos ao longo do caminho. Ele é quem tem feito todo o trabalho pesado durante a jornada, enquanto a atitude despreocupada de Danara a deixou mais como uma observadora passiva. À medida que a cidade se aproxima, o humor de Danara muda. Percebendo quão pouco ela contribuiu para a sobrevivência deles até agora, ela pede desculpas a Yagiri por não ter sido de muita ajuda. Ela então pergunta, um pouco envergonhada, se ele poderia pelo menos avisá-la da próxima vez que estivesse em perigo para que ela pudesse evitar agir de forma tão ingênua e despreocupada. Apesar de seu pedido de desculpas, ela não consegue deixar de ficar curiosa sobre algo que a tem incomodado. O fato de Yagiri parecer tão cansado depois de usar suas habilidades mortais significa que há um limite para quantas vezes ele pode ativá-las? Yagiri, sempre calmo e direto, a tranquiliza com um sorriso. Não há tempo de recarga para o meu poder, ele diz. Os desenvolvedores deste mundo nunca o corrigiram, então estou livre para usar a morte instantânea o quanto eu quiser. Mas após essa troca leve, eles seguem para Hanabusa, ansiosos para ver o que os espera na cidade futurista. As ruas movimentadas de Hanabusa são um espetáculo para se ver. Letreiros de neon piscam acima de suas cabeças, os edifícios brilham com uma luz de outro mundo, e a tecnologia avançada está por toda parte. É uma estranha fusão de Tóquio moderna e algum tipo de utopia futurista, fazendo com que pareça familiar e alienígena ao mesmo tempo. Eles vagam pela cidade, apreciando as vistas, e logo encontram um hotel luxuoso, recomendado a eles por Celestina. Decidindo que é melhor descansar e se reagrupar, eles entram pensando que finalmente teriam um tempo para relaxar. No entanto, no momento em que pisam no saguão, são recebidos por um rosto inesperado. Takabana, um de seus ex-colegas de classe, está lá, relaxando como se fosse o dono do lugar. Ele os cumprimenta casualmente, como se abandoná-los na floresta para se virarem não tivesse sido grande coisa. Danara fica surpresa e imediatamente pergunta o que ele está fazendo ali. Pelo que ela sabia, Takabana ainda deveria estar com o resto da turma, tentando sobreviver na floresta. Takabana, sempre despreocupado, explica que não concordava com seus métodos ineficientes de ganhar experiência. Ele decidiu se separar do grupo e encontrou algo muito mais benéfico para si mesmo: a escravidão. Com um sorriso, Takabana apresenta os membros de seu novo harém: Erika, Stephanie, Chelsea, Eufêmia e Risa. É um grupo eclético de garotas, cada uma diferente da outra, mas todas compartilham uma coisa em comum: elas odeiam Danara à primeira vista. Os olhares que elas lançam em sua direção são suficientes para lhe dar um arrepio na espinha, mas Takabana não parece notar ou se importar. Ele explica que, após chegar à cidade, descobriu que a escravidão ainda existe, então naturalmente ele se aproveitou da situação. Quando os traficantes de escravos perguntaram quantos escravos ele queria, sua resposta foi simples: sim. Yagiri, observando isso se desenrolar, nota a autoconfiança excessiva de Takabana e supõe que ele deve ter algum tipo de habilidade poderosa para sustentá-la. Com certeza, Takabana revela orgulhosamente que possui a classe de dominador. Isso lhe permite controlar qualquer ser mais fraco que ele, tornando-o uma força a ser reconhecida. Danara fica enojada com sua arrogância, mas Takabana, sempre alheio, desvia a conversa para uma direção bizarra. Com uma expressão séria, ele oferece a Danara um lugar em seu harém, alegando que ela seria uma excelente adição. Ela fica sem palavras pela absurdidade de sua proposta. Quando ela não responde, Takabana se vira para Yagiri e estende a mesma oferta a ele. Ele os assegura de que, se estiverem preocupados com o que pode acontecer a Yagiri, ele está disposto a abrir uma exceção. Embora ele geralmente não seja desse jeito, está disposto a incluir Yagiri em sua coleção também. A absurdidade da situação deixa Yagiri e Danara atônitos. Danara, tentando entender como Takabana poderia estar tão confiante, pergunta o que o faz acreditar que tem o poder de fazer exigências tão ridículas. Takabana explica com um sorriso presunçoso que, após se separar do grupo, foi abordado por um de seus colegas de classe, Haruto, que possui a classe de consultor.
Haruto, capaz de ver detalhes ocultos sobre as habilidades dos outros, deu a Takabana algumas informações valiosas. Ele explicou que a habilidade de dominador de Takabana não era apenas poderosa, era essencialmente um esquema de pirâmide. Comprando escravos baratos e enviando-os para lutar por ele, Takabana poderia ganhar pontos de experiência sem ter que lutar ele mesmo. Sempre que seus escravos venciam uma batalha, ele não apenas ganhava experiência, mas também podia dominar os inimigos derrotados, adicionando-os à sua crescente rede de escravos. O plano de Takabana é simples, mas eficaz. Sua rede de escravos está crescendo a cada dia, e seus pontos de experiência estão aumentando exponencialmente. A melhor parte, segundo ele, é que ele não precisa levantar um dedo. Seus escravos fazem todo o trabalho sujo enquanto ele colhe as recompensas. Satisfeito com sua explicação, Takabana estende sua oferta a Danara mais uma vez, mas ela recusa, valorizando demais sua liberdade. Takabana, surpreendentemente, concorda em deixá-la em paz por enquanto, dando-lhe um tempo para pensar. Ele sai sem causar alvoroço, e enquanto ele se afasta, Yagiri comenta que talvez fosse mais seguro para Danara se juntar ao esquema de pirâmide de Takabana. Ela estaria perto do topo, e com todos aqueles escravos sob ela, não teria que se preocupar muito. No entanto, Danara não consegue suportar a ideia de fazer parte de um sistema tão distorcido. Antes que eles tenham tempo de refletir sobre a situação, o caos irrompe na cidade. Um exército zumbi começa a invadir, e Danara se vê sob ataque de um agressor invisível. Felizmente, Moko sente o perigo e a avisa bem a tempo. Em pânico, Danara chama Yagiri, que imediatamente entra em ação. Sentindo a tal ameaça, ele elimina o inimigo invisível com um único pensamento, provando mais uma vez que seu poder é inigualável. Enquanto isso, Takabana percebe que uma das membros de seu harém, Erika, morreu de repente. Eufêmia sugere que Erika pode ter tido ciúmes de Danara e tentado eliminá-la, mas o grupo tem pouco tempo para especular. Enquanto tentam sair do hotel, Risa, uma das membros do harém de Takabana, tenta bloquear o caminho deles com um feitiço de gelo. No entanto, Yogiri casualmente comanda o gelo a derreter e estilhaça a varinha de Risa com facilidade. Ele a adverte para não tentar nada sorrateiro, ou ela terá o mesmo destino de Erika. Aterrorizada, Risa se rende e entrega informações valiosas sobre a situação na cidade. No entanto, Takabana ainda não está pronto para desistir. Em um movimento desesperado, ele libera seu último recurso, um enxame massivo de baratas. Embora pequenas individualmente, seus números puros representam uma séria ameaça, pois poderiam sufocar ou sobrecarregar seus inimigos. Eufemia, agora preocupada, insta Takabana a reconsiderar antagonizar alguém tão poderoso quanto Yagiri. Mas Takabana, impulsionado por seu desejo de afirmar domínio, recusa-se a recuar. Yagiri, imperturbável pelo ataque iminente, identifica Takabana como a fonte da intenção assassina, e o elimina com um único pensamento. Com Takabana desaparecido, o enxame de baratas também some, mas o grande número de insetos não deixa Yagiri e Danara outra escolha senão desocupar rapidamente o quarto. Enquanto isso, Stephanie e Eufêmia, agora livres do controle de Takabana, são deixadas para trás com seu corpo sem vida. Eufêmia, finalmente libertada, decide deixar o hotel, mas ao chegar à superfície é interceptada por uma poderosa sábia vampira. A sábia não perde tempo, cravando suas presas em Eufêmia e transformando-a em vampira. Agora transformada, Eufêmia é compelida a divulgar todas as informações que possui sobre a morte de Takabana e os eventos recentes. Enquanto isso se desenrola, Yagiri e Danara se encontram cara a cara com a força total do exército zumbi que havia invadido a cidade. Em uma cidade caótica sitiada por um surto zumbi, a sábia vampira, intrigada pelo poder rumores de Yagiri, se pergunta se sua habilidade de trazer a morte poderia acabar com sua própria vida imortal. Enquanto isso, Eufêmia, agora parte de sua linhagem de sangue, também é afetada pela turbulência. Enquanto o pânico toma conta dos civis, eles enfrentam a aterrorizante realidade de um apocalipse zumbi. Yagiri e sua companheira Danara encontram abrigo em um beco estreito onde aproveitam um momento para planejar seu próximo passo em meio ao pandemônio. Yagiri observa os zumbis de movimento lento, percebendo que eles têm uma chance de escapar da cidade se agirem com cautela. No entanto, Danara expressa preocupação com a segurança das pessoas da cidade. Yagiri a tranquiliza, afirmando que nunca teve como objetivo ser um herói. Seu foco principal é manter Danara segura, mostrando pouca preocupação pelos outros no processo. O prefeito da cidade está furioso. Ele descobre que Masayuki, o líder do exército de mortos-vivos, invadiu sem aviso e está causando danos sem motivo aparente. Masayuki acredita ter autoridade de uma vampira chamada Lady Lane, o que lhe dá o poder de fazer o que quiser, incluindo ferir pessoas inocentes. Ele se aproxima de Ryuta, um ex-amigo e guerreiro, instando-o a se acalmar. No entanto, Ryuya insiste que Masayuki e seu exército de mortos-vivos devem deixar a cidade imediatamente. Masayuki retruca que tem permissão de Lady Lane para agir como desejar, incluindo infligir dor para procurar por Yagiri. Diante da realidade das ordens de Lady Lane, Ryuto relutantemente entrega a chave da cidade. Masayuki então comanda seus zumbis a cessarem seus ataques e dá aos cidadãos apenas 1 hora para entregar Yagiri e Danara, vivos ou mortos. Se falharem, ele ameaça matá-los todos. Ele tranca os portões da cidade, garantindo que ninguém possa escapar. Os cidadãos, desesperados para sobreviver, correm pelas ruas para encontrar os adolescentes, tornando-se ainda mais frenéticos do que os próprios zumbis.
Em meio ao caos, Danara luta para entender por que estão sendo caçados tão intensamente, e Agiri lembra que matou um sábio, o que poderia ter sérias consequências. Nesse exato momento, 3 atacantes se aproximam, prontos para capturá-lo. E Agiri os avisa para não atacarem, mas eles ignoram seu aviso e avançam. Fiel à sua palavra, ele mata um deles rapidamente, fazendo os outros fugirem com medo após testemunharem sua força. Kogiri se pergunta por que Masayuki acreditou que esses bandidos seriam eficazes em capturá-lo, já que ele pode facilmente dominar qualquer um. Ele suspeita que Masayuki possa pensar que ele tem um código moral que o impede de matar inocentes, mas Yagiri não possui tal fraqueza. Ainda assim, ele não gosta da ideia de pessoas inocentes serem usadas contra ele, o que o leva a considerar negociar diretamente com Masayuki. Yagiri e Danara seguem para a praça a fim de confrontar Masayuki. O ar está denso com o cheiro de morte e decomposição. Ao chegarem, encontram Masayuki irritado por não ter conseguido matar mais pessoas antes que Yagiri resolvesse aparecer. Masayuki pergunta sarcasticamente se Yagiri pretende se sacrificar pelos habitantes da cidade. Yagiri, no entanto, tem um plano bem diferente em mente. Masayuki acredita que detém todo o poder e que Yagiri não tem escolha alguma no assunto. Mas Yagiri propõe um acordo. Ele pede a Masayuki para remover a barreira ao redor da cidade em troca de sua passagem segura em um trem. Essa sugestão irrita profundamente Masayuki, que sente que Yagiri não tem o direito de pedir absolutamente nada. Yagiri tenta tornar o acordo mais atraente, oferecendo poupar a vida de Masayuki, apesar da natureza cruel e impiedosa de Masayuki. No entanto, Masayuki recusa e ordena que seu exército de mortos-vivos ataque Yagiri, convencido de que são imunes aos seus poderes. Yagiri, no entanto, calmamente diz ao exército para morrer, e para o choque total de Masayuki, todos caem sem vida no chão. O sorriso desaparece do rosto de Masayuki ao perceber o imenso poder que Yagiri possui. Seu exército imortal é derrotado em um instante. Não querendo enfrentar a ira de Yagiri, Ryuda levanta as mãos em rendição e trai Masayuki. Surpreendentemente, Masayuki não parece zangado, mas sim bastante confuso sobre como algo já morto poderia ser morto novamente. Yagiri explica simplesmente que, embora estivessem mortos, eles ainda estavam se movendo. E em seu mundo, ele determina o que significa estar vivo ou morto. Masayuki, incapaz de aceitar essa completa absurdidade, começa a se transformar em uma forma mais poderosa para lutar contra Yagiri. No entanto, antes que ele possa completar sua transformação, Yagiri age rapidamente e o elimina, garantindo que ele não tenha a menor chance. Agora, Yogiri precisa descobrir como baixar a barreira ao redor da cidade, mas ele percebe que Ryuda está disposto a ajudá-lo. Ryuda implora a Yogiri para poupar sua vida, mas Yogiri o assegura de que nunca teve a intenção de matá-lo. Ryuda explica que Masayuki, uma figura poderosa e influente, recebeu ordens específicas da sábia vampira chamada Line para caçar e matar Yagiri. A cidade inteira, juntamente com as áreas circundantes, está sob o controle de Lane, que usa Masayuki como seu subordinado para supervisionar tudo o que acontece nesta parte do mundo. Essa situação se torna bastante confusa para Yagiri e Danara, que foram convocados aqui e designados para se tornarem sábios. Eles nunca esperaram ser caçados por outro sábio, o que os coloca em uma posição bastante difícil. Justo então, Moko aparece diante deles, trazendo notícias alarmantes. Ela os informa que houve algum tipo de manipulação espiritual direcionada a esta área. De repente, os cidadãos, no entanto, quando Ryuta tenta usar a chave para acessar os controles da barreira, ele descobre que foi completamente bloqueado. Isso significa que Lane assumiu o controle das configurações da barreira, e é a verdadeira mente por trás do caos que afeta a cidade. Enquanto Lane continua a executar seus planos de uma grande distância, Euphemia, sua companheira, expressa preocupação com os riscos envolvidos. Ela avisa Lane que Yagiri já provou sua força ao matar Takabana de longa distância, rastreando o controle sobre insetos, especificamente baratas. Isso demonstra que os poderes de Yagiri são significativamente mais fortes do que os de qualquer sábio. Euphemia sugere que seria mais sábio permitir que Yagiri fizesse o que quisesse e recuar em vez de provocá-lo. Enquanto isso, os cidadãos, agora sob a influência desse controle mental, começam a atacar Yogiri um após o outro, sem parar. Ele se vê forçado a matá-los em legítima defesa, o que pesa muito, muito mesmo sobre ele. Yogiri reflete sobre um incidente semelhante de seu passado, onde alguém repetidamente testou seus limites bem diante de seus próprios olhos. Ele se sente impotente ao ver as pessoas de quem ele se importa sendo mortas bem na sua frente. Fora da cidade, Lane continua suas estratégias manipuladoras, e o monstro sombrio que eles encontraram mais cedo está agora se aproximando da cidade. Isso é vantajoso para Lane, porque ele proporciona uma oportunidade de orquestrar a morte de Yagiri, sem a intenção direta de matá-lo. Lane decide que este é o momento perfeito para colocar seu plano de backup em ação, sem hesitação. Ela cria vários clones de si mesma, enviando-os para o céu acima da cidade.
À medida que a escuridão chega às fronteiras da cidade, ela começa a transformar tudo o que toca em areia, movendo-se rapidamente em direção ao coração da cidade, sem parar. Lane explica que criou esses clones sem quaisquer memórias ou conhecimento de Yagiri. Isso significa que eles não deveriam ter motivo algum para atacá-lo, pois não possuem hostilidade em relação a ele. Ela acredita que essa tática garantirá que Yogiri não possa usar suas letais habilidades contra eles. Lane então usa a chegada da escuridão como um sinal para lançar seu ataque, ordenando que seus clones bombardeiem a cidade de cima. À medida que a escuridão engolfa a cidade, ela causa uma destruição generalizada e avassaladora, rasgando edifícios e deixando nada além de poeira em seu rastro. Os cidadãos, testemunhando o caos, sentem uma sensação avassaladora de pavor, acreditando que ninguém pode parar a devastação. Yogiri sente uma sensação de desconforto sobre os eventos que se desenrolam, mas sabe que ele não pode deixar a escuridão matar todos na cidade. Com grande resolve, ele decide confrontar a força sombria. Enquanto a escuridão causa estragos na cidade, Yogiri percebe os ataques, mas ele não sente nenhuma hostilidade específica. É como se a destruição estivesse acontecendo indiscriminadamente, o que o leva a acreditar que outra pessoa está controlando esse caos, testando-o através das ações dos civis. Enquanto Yogiri avalia a situação, ele se distrai com a presença de Danara, o que o lembra do que ele realmente está lutando. Inspirado por isso, ele se levanta para enfrentar a ameaça iminente. No entanto, isso se mostra mais difícil do que ele antecipava, pois ele não sabe exatamente de onde vêm os ataques. Danara olha para cima e vê algo completamente inesperado. As bombas caindo na cidade são, na verdade, todos clones de Lane se sacrificando ao colidir com o chão. Eles vêm a perceber que esta é a contramedida de Lane contra as habilidades mortais de Yagiri. Como ela não o está atacando diretamente, ele se encontra em uma posição bastante desafiadora. Os clones estão explodindo rapidamente, rápido demais para ele reagir e impedi-los de causar destruição. Yagiri observa com frustração, sabendo que precisa tomar uma atitude. Ryuya, usando suas habilidades de prefeito, examina tudo o que acontece na cidade de uma vez. Com as informações que ele reúne, ele localiza o próximo local que será bombardeado e teletransporta todos para aquele ponto bem a tempo. Enquanto um clone está prestes a atacá-los, Yagiri antecipa o ataque e o elimina antes que possa causar qualquer dano. Em um momento de raciocínio rápido, Danara ativa seu espírito guardião, Jazz, para criar um escudo protetor ao redor deles, imediatamente. Este escudo pode servir como uma placa protetora usada sob a roupa, mas graças ao espírito guardião de Moko, ele se transforma em uma barreira, que pode assumir várias formas, desde um simples escudo até uma armadura completa. Finalmente, Danara prova ser um trunfo valioso nessa luta caótica. Todos os clones de Lane são finalmente derrotados, e Eufêmia repreende Lane, dizendo-lhe que ela cometeu um grave erro ao tentar ir atrás de Yagiri. Apesar da perda, Lane permanece imperturbável, insistindo que sempre pode criar mais clones para continuar seu ataque. Justo então, a extensão total da habilidade de morte instantânea de Yagiri atinge Lane como um raio, fazendo-a perceber o grave erro que cometeu. No entanto, ela se recusa a aceitar seu destino iminente e faz tudo ao seu alcance para evitar morrer. Em um local diferente, uma garotinha acorda de um cochilo dentro de um caixão. Ela é saudada por uma mensagem pré-gravada deixada por Lane. Nesta mensagem, Lane explica que a garota é na verdade uma cópia dela, criada para existir como uma entidade separada. Isso foi feito como uma precaução para proteger contra as mortais habilidades de Yagiri. Revisitaremos isso mais tarde. Mas por enquanto, Yagiri e Danara estão se preparando para deixar a cidade, tendo arranjado o transporte com Ryota. Enquanto isso, mudamos nosso foco para os outros alunos e o que eles têm feito durante todo este tumulto. Conhecemos Ryauko, que pertence à classe Samurai. Após derrotar com sucesso um monstro feroz, Ryauko entra em sua tenda, apenas para descobrir uma garota chamada Carol parada ali. Carol pegou o telefone de Ryauko porque ela queria ver o aplicativo que Ryauko usa para monitorar suas missões e atividades. Kalgiri e Danara, ao que parece, foram ambos designados para a tarefa de espionar Yogiri enquanto estavam de volta à Terra. Ao verificar seu monitor, eles se deparam com notícias horríveis. O primeiro portão de Yogiri foi finalmente aberto. Enquanto isso, Danara assumiu o papel de dirigir o jeep em que estão viajando. No entanto, rapidamente fica claro que ela não tem absolutamente nenhuma ideia de como dirigir, quase causando um acidente múltiplas vezes. Ela quer desesperadamente trocar com Yagiri, mas ele está dormindo profundamente, deixando-a para lidar com as coisas completamente sozinha. Danara, não prestando atenção na estrada, quase bate em uma grande rocha enquanto Yagiri desfruta de um sonho tranquilo. Em seu sonho, ele se lembra de uma mulher de seu passado. A cena muda para a história dela. Esta mulher acabara de assinar um contrato para uma entrevista de emprego, sentindo-se um pouco desconfortável com a inclusão de uma renúncia de morte, mas ela estava muito envolvida para desistir agora. Com as contas se acumulando, ela não teve escolha a não ser aceitar. Ela perguntou nervosamente se era algum tipo de organização obscura, mas seu empregador a assegurou de que tudo o que faziam era, em sua maioria, legal. A instalação onde ela havia sido contratada estava envolvida na pesquisa de maldições, e sua tarefa específica era cuidar de uma criatura misteriosa. Ela foi conduzida por um corredor vermelho escuro e sinistro e perguntou para onde exatamente estavam indo. Seu empregador explicou que seu trabalho seria cuidar de um ser que eles haviam nomeado Alpha Omega. Pela descrição vaga dada, Asaka se perguntou se essa criatura poderia ser humana, mas seu empregador admitiu que não tinha certeza, nunca tendo arriscado ver a coisa pessoalmente.
Alpha Omega tinha um poder aterrorizante, a capacidade de matar qualquer coisa apenas pensando nisso. Asaka havia sido trazida como sua professora, encarregada de controlar essa incrível força que já era perigosa o suficiente por si só. Imagine uma criança pequena sem conceito de certo ou errado possuindo esse tipo de poder. Foi aí que Asaka entrou. Quanto ao porquê Asaka foi escolhida para um trabalho tão perigoso, descobriu-se que ela foi a única pessoa que se candidatou. Chegando ao fundo do elevador, o empregador entregou-lhe um pedaço de papel com instruções e desejou-lhe sorte, deixando-a para lidar com Alpha Omega completamente sozinha. Sem outra escolha, Asaka entrou na sala, um ambiente artificial projetado para a criatura. Ela chamou nervosamente para ver se havia alguém, eventualmente encontrando um menino pequeno no centro da sala. Inicialmente cheia de ansiedade, Asaka rapidamente ficou com raiva ao perceber que o governo havia trancado uma criança inocente nesta base subterrânea. Ela estava furiosa com a ideia de eles transformarem este menino inocente em algum tipo de arma. Em um acesso de determinação, ela arrastou o menino para fora, jogando-o em um riacho para que ele pudesse brincar pela primeira vez em sua vida. Yagiri, o menino, pareceu surpreso por um momento, mas rapidamente se recuperou e apontou para um monstro que estava à espreita atrás de Asaka, matando-o instantaneamente. Não havia uma resposta clara sobre o que a criatura havia sido, mas coisas como essa tendiam a aparecer de tempos em tempos para tentar matá-lo. Provavelmente, havia se escondido na sombra de Asaka, mas agora que estava morto, não havia mais razão alguma para se preocupar. Yagiri então observou que, embora adorasse brincar, estava ficando tarde, então deveriam deixar isso para outro dia. Asaka percebeu que talvez tivesse se empolgado com suas ações e pediu desculpas, finalmente se apresentando ao menino. Mais importante, Yagiri mencionou que estava com fome, e Asaka percebeu que, como a adulta na sala, ela era responsável por tomar conta dele. A despensa estava totalmente abastecida, mas Asaka, sem nenhuma habilidade culinária real, não tinha a menor ideia do que fazer. Em desespero, ela optou pela clássica refeição de estudante universitário sem dinheiro, um copo de ramen. Para sua sorte, Yagiri nunca havia provado ramen antes, então ele ficou emocionado com o jantar simples. Enquanto ele comia, Asaka contemplou que nome dar a ele, eventualmente decidindo nomeá-lo em homenagem a um cachorro que ela teve uma vez. E foi assim que Yagiri recebeu seu nome. A partir daquele momento, Asaka assumiu o papel de figura materna, cuidando dele da melhor forma possível. Essas eram memórias queridas para Yagiri, mas seu sonho foi abruptamente interrompido quando Danara gritou que a estrada para a capital estava bloqueada. Ela ficou surpresa que ele pudesse dormir durante sua direção imprudente, mas Yagiri não podia evitar. Ele estava exausto de toda a matança de zumbis que havia feito lá na cidade. Além disso, ele não entendia por que eles precisavam ir para a capital em primeiro lugar. Seu objetivo final era retornar ao seu mundo original, e para isso, eles precisavam encontrar a sábia Snom. Mesmo que não fossem para a capital, deveria haver outras maneiras de encontrá-la. Com isso em mente, eles decidiram dar a volta e procurar outra rota além da montanha. Enquanto Danara dava ré, ela acidentalmente bateu em algo. Acabou sendo um dragão que estava parado bem atrás deles. Eles saíram do jipe para avaliar a situação, mas o dragão atacou imediatamente, não deixando a Yogiri escolha a não ser matá-lo. Infelizmente, este não era o único dragão. Um bando inteiro apareceu, pronto para queimá-los até as cinzas. No entanto, os dragões não eram páreo para Yogiri, que rapidamente os eliminou a todos. Eles haviam acabado de dizimar uma população inteira de dragões em seu próprio território. Era como se Yagiri tivesse aparecido e cometido um genocídio em massa no quintal deles. Mas a batalha ainda não havia terminado, pois um dragão dourado do trovão logo chegou à cena. Ao contrário dos outros, este dragão não parecia ter qualquer intenção assassina em relação a eles. Então Yagiri não viu razão alguma para prejudicá-lo. Depois de alguns momentos, o dragão dourado falou, dizendo-lhes que poderiam passar antes de tentar voar rapidamente, temendo por sua própria vida. Sentindo uma oportunidade, Yagiri chamou o dragão de volta, ameaçando matá-lo se ele não retornasse. O dragão, agora na forma de uma garotinha, obedeceu. Danara ficou chocada ao ver a criatura massiva se transformar em uma pequena garota, mas ignorou os detalhes por enquanto. Yagiri fez à garota a importante pergunta: por que os dragões os atacaram em primeiro lugar? A garota explicou que os dragões estavam testando se Yagiri era digno de conhecer o mestre da espada. Yagiri, no entanto, não tinha a menor ideia de quem era esse mestre da espada. O dragão não podia acreditar que eles tinham vindo até aqui sem a intenção de conhecer o mestre, mas Yagiri e Danara estavam simplesmente tentando chegar à capital. Não havia razão alguma para fazer um desvio. No entanto, o dragão implorou a eles para segui-la até o mestre da espada, pois seu trabalho era trazer indivíduos promissores a ele. Depois de perder todo o seu exército de dragões, ela não podia voltar de mãos vazias. O mestre da espada estava supostamente em pé de igualdade com um sábio, então Yagiri decidiu que valeria a pena conhecê-lo. Afinal, o mestre da espada poderia ter informações valiosas sobre como eles poderiam retornar ao seu mundo original, e eles estavam presos aqui por enquanto de qualquer maneira. A dragão, Attila, promete a Yagiri e Danara que, se eles a acompanharem para conhecer o mestre da espada, ela os guiará pessoalmente até a capital. Ao chegarem ao local do mestre da espada, eles veem uma multidão de pessoas que, como eles, vieram para conhecer o mestre da espada, todos esperando por uma chance de se tornarem o próximo rei divino. Um homem resmunga, pensando que deve ser contra as regras chegar de carro, já que todos os outros tiveram que andar. Mas o mestre da espada, surpreendentemente, não tem problema algum com isso. No entanto, a bondade do mestre da espada é enganosa.
Assim que ele chega, sua primeira ordem é para que os participantes se matem até que menos da metade permaneça. Calgiri, que não tinha desejo algum de estar lá em primeiro lugar, pergunta se pode sair, já que se recusa a participar. Mas o mestre da espada então inventa uma regra de que ninguém tem permissão para escapar, e a carnificina começa enquanto os participantes começam a se massacrar. Algumas pessoas visam Yagiri, mas antes que ele tenha que se defender, alguém intervém para proteger tanto ele quanto Danara. Este homem misterioso, Rick, parece genuinamente decente, embora elogie o mestre da espada um pouco demais. Ele afirma que o mestre da espada não quer realmente que eles se matem e que provavelmente foi apenas um teste para ver se eles se desonrariam. No entanto, Yagiri percebe alguns magos ao fundo lançando um feitiço perigoso, então ele os neutraliza imediatamente. Rick, ainda cantando os louvores do mestre da espada, sugere que o mestre da espada deve ter matado os magos por agirem de forma desonrosa. Durante o caos, eles notam um homem, Lionel, que havia sido bissecado, mas de alguma forma ainda estava vivo. Lionel pede a Danara para colocar uma pedra colorida de arco-íris em sua mão. Ela o faz relutantemente, e no momento em que ele segura a gema, seu corpo é milagrosamente restaurado. Satisfeito com o derramamento de sangue por enquanto, o mestre da espada ordena que a luta pare e instrui a todos a segui-lo enquanto o teste continua em outro lugar. Attila implora a Yagiri para continuar com o julgamento, esperando que ele se torne o próximo rei divino para que ela possa ser promovida a sua atendente. Como Yagiri e Danara ainda não reuniram nenhuma informação útil, eles relutantemente decidem continuar por enquanto, embora esteja se tornando mais um incômodo do que esperavam. Enquanto seguem o mestre da espada, Rick se apresenta adequadamente e Lionel compartilha sua história sobre a Pedra do Arco-Íris. Yogiri então pergunta qual é a grande coisa sobre se tornar o Rei Divino. Rick explica que o Rei Divino foi quem selou o Deus das Trevas há muito tempo. Embora o Deus das Trevas esteja selado, ainda há muitas pessoas tentando revivê-lo, o que o mantém uma ameaça constante. Atrás, Danara questiona Lionel sobre a misteriosa Pedra de Cura. Lionel explica que as pedras podem curar ferimentos graves e também são usadas em vários jogos. Devido à sua terrível sorte, Lionel frequentemente acaba em situações terríveis, como ser sacrificado por um culto estranho. Ele tinha certeza de que ia morrer, mas uma deusa apareceu e se desculpou por suas desventuras, dando-lhe essas pedras, as quais ele agora usa para sobreviver. Ele pode até trocá-las por itens aleatórios, embora com sua má sorte, ele geralmente acabe com coisas inúteis, como uma escova. Ele menciona que os cristais se reabastecem à meia-noite, dependendo de quão ruim foi sua sorte naquele dia. Enquanto o grupo continua em frente, eles são levados para uma barreira que os transporta para a base de uma enorme torre. Attila é deixada para trás, pois parece que apenas aqueles que participam do julgamento podem entrar. Dentro da torre, eles sobem ao topo, onde o mestre da espada lhes mostra um poderoso selo criado pelo último rei divino. O selo contém centenas de monstros e o deus das trevas dentro dele. Danara nota uma garota no meio do selo, esfaqueando-se repetidamente ao lado do deus das trevas. Outra participante, Frederica, tenta lançar um ataque para finalmente matar o deus das trevas, mas a barreira ao redor do selo retarda o tempo. Poderia levar centenas de anos para o ataque dela atingir o alvo. Danra questiona em voz alta se o poder de Yagiri funcionaria contra o deus das trevas, mesmo com o atraso. Yagiri, no entanto, parece preocupado. Ele tem uma regra pessoal: não mata a menos que haja um bom motivo. Mas com toda a agitação ao redor, algo parecia estranho, e Yagiri agiu por puro instinto. Acontece que ele já havia matado a escuridão dentro da bolha temporal sem perceber completamente. Yogiri, tendo tornado todo o julgamento inútil ao eliminar o Lorde das Trevas sem que ninguém notasse, deseja partir antes que alguém descubra o que ele fez. Assim que estão prestes a escapar, Line ouve seu nome ser chamado pela garota mimada, que o arrastou para a competição. Ela se aproxima furiosa, exigindo que ele entregue algumas de suas gemas de desculpa para reabastecer sua mana. Embora Lionel obedeça, ele a avisa que as gemas só funcionam para ele, o que parece cair em ouvidos moucos enquanto ela pega uma e sai marchando. Com essa pequena interrupção resolvida, a equipe finalmente volta a se mover. Devido ao atraso, os outros participantes que seguiram em frente já ativaram a maioria das armadilhas na torre, abrindo caminho involuntariamente para Yogiri e seu grupo. Agora, tudo o que precisam fazer é evitar as armadilhas restantes, o que parece fácil, exceto pelo fato de que a terrível sorte de Lionel está prestes a complicar as coisas. Quase imediatamente após Rick avisar a todos para prosseguirem com cautela, ele pisa em um círculo mágico oculto e tem seu peito empalado por uma estaca enorme. Felizmente, Rick ainda tem algumas gemas de desculpa que lhe permitem curar-se do ferimento fatal, para o alívio do grupo. Dada a frequência com que Rick se machucava, Danara sugere que ele mantenha um dos cristais de desculpa na mão o tempo todo, pronto para usar a qualquer momento. Agora, sentindo-se confiante de que está preparado para tudo, Rick corre para uma sala inexplorada sozinho. Infelizmente, o grito arrepiante que se segue sugere que esta não foi uma decisão sábia. Quando o resto do grupo os alcança, eles encontram Rick de frente para uma mulher chamada Teresa, parada no meio de uma sala encharcada de sangue. Rick fica totalmente chocado ao vê-la, pois ela já foi uma cavaleira muito respeitada do Rei Divino. No entanto, a natureza implacável de Teresa a levou a ser destituída de seu título, pois ela tinha o hábito de matar qualquer um, e todos que pudesse, simplesmente para seu próprio prazer distorcido.
Agora sem outra ocupação, Teresa se juntou à competição para se tornar a próxima rainha divina, saboreando a chance de matar o máximo de pessoas possível ao longo do caminho. Rick diz aos outros para correrem, mas Danara percebe que a sala está cheia de fios finos, quase invisíveis. Ela rapidamente percebe que são armadilhas, projetadas para fatiar qualquer um que tente escapar. Teresa, impressionada com a capacidade de Danara de identificar as armadilhas antes de cair nelas, sorri e deixa claro que sua intenção é matar cada um deles. Rick avança determinado a proteger o grupo. Ele se prepara para a batalha, dizendo a Yogiri, Danara e Lionel para encontrarem uma saída enquanto ele detém Teresa. Teresa, no entanto, está claramente brincando com ele, atacando-o com fios afiados que cortam o ar. Rick consegue manter sua posição, mas Danara percebe que Teresa ainda está se contendo, o que torna a situação ainda mais perigosa. Se Teresa realmente levar a sério, Rick pode não conseguir acompanhar. No entanto, antes que as coisas pudessem escalar ainda mais, Yogiri casualmente diz a Teresa para calar a boca. Naquele instante, ela cai morta no local, sua vida extinta sem mais drama. Com Teresa fora de cena, o grupo aproveita um momento para recuperar o fôlego. Eles de repente se lembram que Lionel estava com eles antes. E quando olham ao redor, encontram sua mão decepada no chão. É má sorte que sua mão, segurando o cristal de desculpa, foi a parte dele que foi cortada. Mas pelo menos Lionel ainda está vivo, embora em uma condição muito mais difícil do que antes. Após se reagrupar, a equipe continua descendo e finalmente chega ao 995º, oitavo andar da torre, onde são informados de que esta área serve como uma zona segura. É um lugar onde podem descansar sem medo de serem atacados, e há até quartos fornecidos para eles. Yagiri, cansado de todo o caos, sugere que se separem por um tempo para fazer uma pausa e cuidar de seus próprios assuntos. Rick concorda com a ideia, mas verifica para ter certeza de que Yagiri e Danara ficarão bem sozinhos. Eles o asseguram de que ficarão bem, e Lionel, exausto e completamente sem gemas de desculpa para o dia, também concorda. Sabendo que se ele deixar a zona segura, ele poderia morrer de verdade desta vez, Lionel planeja se barricar para sobreviver. Com todos de acordo, Rick parte sozinho, deixando o resto do grupo para se acomodar. Yagiri então pergunta a Sanara se ela gostaria de descansar um pouco, mas há um momento constrangedor quando eles descobrem que há apenas um quarto disponível. Essa situação, compreensivelmente, deixa Danara um pouco nervosa, especialmente porque Moko ainda está observando-os. No entanto, Moko a tranquiliza dizendo que não se importa, para o grande constrangimento de Danara. Dagiri, aparentemente alheio ao constrangimento, não perde tempo trocando de roupa e se preparando para dormir. Apesar da tensão, seu único foco é conseguir o tão necessário descanso depois de tudo o que passaram. Enquanto isso, a meia-noite finalmente chega, e Lionel, que quase morreu mais vezes do que podia contar naquele dia, recebe seu próximo lote de gemas de desculpa. Ele fica emocionado ao ver que recebeu 100 gemas de desculpa, junto com uma pedra ultra rara garantida. Sentindo-se sortudo pela primeira vez, Lionel ansiosamente tenta a sorte com a pedra, esperando por uma arma ou armadura poderosa que pudesse mudar sua sorte. No entanto, em vez de algo útil para a batalha, ele acaba invocando uma mulher. A princípio, Lionel pensa que tirou a sorte grande, mas para sua surpresa, a mulher acaba sendo a deusa que o trouxe a este mundo. Em vez de se juntar a ele em alguma grande aventura, a deusa está simplesmente verificando se ele ainda está vivo. Ela também atualiza seu ponto de salvamento, garantindo que não importa quantas vezes ele morra, ele sempre reaparecerá na zona segura. Assim que sua tarefa é concluída, a deusa desaparece prontamente, deixando Lionel sozinho novamente, para sua grande frustração. Ele esperava algo um pouco mais emocionante, mas agora ele fica apenas com seus pensamentos e uma noite tranquila pela frente. No centro de controle da torre, a garota homúnculo se aproxima do mestre com notícias perturbadoras. Seus cálculos revelam uma discrepância entre o número de almas que a torre coletou e o número real de pessoas que morreram. Apesar disso, o mestre não está preocupado, pois ainda tem almas suficientes para sustentar a barreira que sela o Lorde das Trevas. Ele parece mais focado em outra questão urgente. Eles precisam reabastecer seu estoque de meio-demônios, que são essenciais para alimentar a barreira. Enquanto isso, longe da torre, uma garota de cabelo azul corre por um campo enquanto explosões irrompem ao seu redor. Ela resmunga sobre a grosseria de ser atacada sem perguntarem o que quer. Seu atacante, porém, já sabe o motivo: recrutá-lo. A garota Ai foi encarregada disso, mas também de matar quem recusasse. Para ter certeza do alvo, a Ai usa seus poderes para escaneá-lo. O homem, Seidu, usou seu dom para construir uma colônia pacífica onde pudesse viver em solidão, longe do caos. Ele não está disposto a deixar a Ai perturbar sua vida, então lança um ataque, invocando um enxame de tentáculos para contê-la. Infelizmente para ele, os poderes de Ai são muito avançados, e suas habilidades são inutilizadas. Percebendo que seus tentáculos não funcionarão, Seidu saca sua espada, uma arma poderosa imune às habilidades de Ai. Mas Ai habilmente evade seus golpes, e sem esforço, o coloca sob a mira de uma faca antes de cortar sua garganta. Enquanto o corpo de Seidu cai, a faca falante de Ai a informa que sua próxima missão já a espera. Ela deve ir para a cidade de Hanabusa e eliminar outro alvo. Frustrada por não ter um momento para descansar, ela se prepara para partir, mas antes que possa ir, encontra um rosto familiar, Hanakawa.
De alguma forma ele conseguiu sobreviver por semanas na floresta e foi acolhido por Seidu, que o permitiu ficar na colônia. Agora que a Ai matou Seidu, Hanakawa não tem mais proteção. Desesperado, ele implora para que ela o leve de volta para onde Yagiri e Danara estão. De volta à torre, Danara ainda está dormindo quando Moka a chama, pedindo para ela acordar. Danara abre os olhos apenas para encontrar o rosto de Yagiri enterrado em suas garras, embora esteja claro que ele ainda está profundamente adormecido e inconsciente do que se passa. Moka, porém, não a acordou por isso. Ela mesma está em apuros. Moka os observava dormir mais cedo, e assumindo erroneamente que um encontro romântico estava prestes a acontecer, tentou sair. Mas a curiosidade a venceu, e ao espiar, ela se viu presa por um mecanismo na parede projetado para capturar espíritos. Quando Yagiri acorda, ele pergunta se há algo que possa fazer para ajudar, mas Danara, resignada com a situação, agradece a Moka por todo o tempo que passaram juntas, para sempre. No entanto, Yogiri avança, localiza calmamente o mecanismo e o desativa. Milagrosamente, Moka é libertada. Ela solta um suspiro de alívio, ainda impressionada por ter conseguido sobreviver, apesar de estar morta há séculos. O grupo pondera por que a torre está capturando espíritos, mas não tem uma resposta. Depois de tudo o que aconteceu, Yagiri avisa Danara que, de agora em diante, ele eliminará qualquer um que represente a menor ameaça. Danara concorda, grata por sua proteção inabalável, o que faz Yagiri corar. Enquanto isso, Ai e Hanakawa se aproximam da torre, apenas para serem confrontados por um dragão enorme. Hanakawa imediatamente sugere que fujam, mas Ai descarta a ideia. Ela casualmente comenta que um dragão daquele tamanho nem deveria ser capaz de voar, como se fosse um sinal, o dragão despenca no chão. A habilidade de Ai não apenas causa impactos fortes, ela distorce a realidade para se alinhar com sua crença. A única limitação é que seus poderes não funcionam em indivíduos com sorte extraordinária. Apesar da queda do dragão, ele permanece uma ameaça perigosa, mas é rapidamente decapitado por uma figura desconhecida. O grupo observa enquanto essa pessoa misteriosa coleta informações do dragão antes de seguir para a barreira da torre. Determinada a seguir, ele arrasta um relutante Hanukawa consigo. Dentro da torre, Yagiri e Danara continuam a progredir pelos muitos desafios que lhes são impostos. No entanto, seu avanço irrita a criadora da torre, Iglesia, que decide intervir pessoalmente. Iglesia explica que a torre foi construída para manter a barreira, que sela o Lorde das Trevas. Se a torre for destruída, o Lorde das Trevas será libertado. Iglesia não pode permitir que isso aconteça e insiste para que parem suas ações. Inabalável, Yogiri oferece uma solução simples. Eles pararão se Iglesia os deixar ir. Mas Iglesia, sem vontade de negociar, prepara-se para retaliar. Antes que ela possa agir, Aldiri a mata em um instante com uma mera palavra, eliminando a ameaça antes mesmo que ela se materialize. Com a Glácia fora, Aldiri e Danara continuam sua jornada pela torre. Ao longo do caminho, eles se deparam com um grande estádio onde dois espadachins estão em combate, enquanto um homem chamado Masaki se espreguiça arrogantemente em um trono. Masaki, que carregou o trono consigo por toda a torre, observa a batalha com um sorriso satisfeito. Uma das lutadoras, uma garota batalhando contra uma criatura parecida com um coelho, revela ser uma meio-demônio. Yogiri, desinteressado no duelo em andamento, simplesmente pede que Masaki os permita passar pacificamente. Masaki, no entanto, recusa e exige uma luta. Inabalável, Yogiri elimina rapidamente não apenas Masaki, mas todo o seu grupo de servos. Impressionada pelo poder de Yogiri, a garota meio-demônio pede para se juntar ao grupo deles. Juntos, eles continuam sua jornada mais fortes do que antes. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime, e se inscrevam no canal para mais conteúdo.